estudo bíblico, quero convidar você a curvar a sua cabeça, levar seu pensamento a Deus. Vamos ter alguns instantes em oração silenciosa e depois eu vou quebrar esse tempo para estar orando em voz audível. Santo Deus e eterno Pai, nós queremos nesse momento agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Somos gratos ao Senhor pelo privilégio de estarmos na tua casa, depois de um dia de trabalho, de afazeres. Cremos, ó Deus, que o teu Santo Espírito nos conduziu a estarmos na tua casa nessa noite. Pai, uma vez aqui, eu peço ao Senhor que possa falar ao nosso coração, que o Senhor possa ministrar na nossa vida, ó Pai, hoje que vamos iniciar um novo tema, que seja um tema que venha falar ao nosso coração, um tema que venha a esclarecer dúvidas sobre nosso comportamento, sobre a nossa caminhada cristã. Pai amado, em nome de Jesus, que possamos sair daqui mais fortalecidos, renovados, ó Pai, que Teu Santo Espírito possa encher o nosso coração de esperança. Abençoa, Deus, cada família que aqui está, representada aqui nessa noite, ó Pai, que o Senhor dispense sobre as famílias, ó Deus, a Tua graça e a Tua misericórdia. Deus, fale conosco, é o desejo do nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos, vamos escolher aí 2 cânticos para a gente estar cantando. Você tem a liberdade de selecionar ou escolher ele aí nesta hora, tá bom? Então você, 32? Então vamos lá, aí, ó. Vocês fiquem espertos. Todo dia o Monteiro e a Mira, pá, pum, fala rapidão. Vocês ficam ligeiros aí. 32, vamos lá no 32 primeiro. Ixi, pior que já escolheu, sou. Deixa semana que vem. Mais perto. Então vamos lá então. Vamos 32 primeiro, depois nós vamos 116. 32, se você puder, coloque-se de pé. Ainda bem que... Pode ajudar, Dona Maria. Ó Pai Celeste, teus filhos sabem que não falharás, nunca faltastes tu nunca.
Muito bem, podeis assentar. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, carta que Paulo escreve aos Coríntios, a segunda carta. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 11. Nós vamos iniciar uma nova série hoje e eu gostaria então de convidar você para que você possa estar então fazendo a leitura comigo do capítulo 1, o verso 1 até o verso de número 11. Nós vamos estudar algumas lições aqui em Coríntios, nessa segunda carta que Paulo escreve esta carta. Então nós vamos fazer a leitura para dando o pontapé inicial do nosso estudo nessa noite. Então nós vamos fazer de forma alternada, tá bom? Prefácio e saudação. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, a todos os santos em toda a Acaia. Graça a vós outros e paz. Opa, eram os irmãos do 2, né? Empolguei, né? Vamos lá. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transbordará por meio de Cristo. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não teremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até a própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. O qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em que ninguém temos esperado que ainda continuará a livrar. Ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Eu queria convidar você para a gente fazer a leitura do verso 9 novamente, todo mundo juntos, vamos lá? Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Amém? Vamos orar? Deus, obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Ela é viva e eficaz, e ela é poderosa para operar em nós, fazer em nós as mudanças que o Senhor quer trabalhar no nosso coração. Deus, ao iniciarmos esse tema, que o Senhor possa falar ao nosso coração, que nós possamos olhar para a nossa vida e ver, ó Deus, que dificuldades nós enfrentamos, problemas nós enfrentamos, problemas estes que às vezes fazem escorrer lágrimas dos nossos olhos, mas nós podemos e temos em quem recorrer, temos em quem, ó Deus, depositar a nossa confiança e a nossa esperança. Ó Deus, por isso, o Senhor prepare o nosso coração para que possamos receber a Tua palavra e possamos aplicar essa palavra no nosso dia a dia.
Deus, essa é a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, antes de começar, eu gostaria, assim, de me justificar, porque eu estava orando, já comecei a estudar, né, o livro de Colossenses, e a minha intenção era hoje iniciar o livro de Colossenses. Porém, contudo, todavia, né, como diz o versículo bíblico, o homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor. E hoje aconteceu inúmeras coisas e não deu para me terminar o primeiro estudo lá da carta de Colossenses. Então eu vou fazer essas 13 lições nesse tema e logo quando acabar esse tema aqui, nós vamos então estudar a carta que Paulo escreve aos Colossenses, tá bom? Mas eu creio que vai ser de muita importância para nós essa lição ou esse tema que nós vamos ver, entre lágrimas e sorrisos. Porque nós sabemos que a nossa vida, a vida cristã, não é uma vida de mar de rosas. É uma vida que tem lutas, que tem tribulações, que passamos por tempestades, passamos por angústias, mas mesmo em meio a todas essas intempéries que eu acabei de falar, nós precisamos estar sorrindo. Não por aquilo que nós estamos passando, mas por aquilo ou pelas promessas que Deus tem para os seus filhos. Porque logo no início da Bíblia, no capítulo 3 de Gênesis, eu quero pedir você que abra a sua Bíblia aí, você vai ver que logo do versículo 16 até o versículo de número 19, né, quando Deus está ali, trazendo então o castigo, ou revelando o castigo à humanidade, veja o que ele vai falar aí, do verso 16 até o verso 19. Quem encontrou aí, pode ler para mim, por favor, Gênesis 3, do 16 ao 19. Você conseguiu perceber aí que desde o início de Gênesis, devido à entrada do pecado, à queda humana, passamos então agora a viver essas lágrimas. A mulher vai ter os seus filhos com dores, não é que ele está falando, a terra, o homem vai comer do suor dele, a terra vai dar cardos e abrolhos, né, abrolhos. Então a gente percebe então que isso é a história da vida do cristão. A nossa vida, né, não é porque nós temos Deus no nosso coração, que nós tememos a Cristo, que nós servimos ao Senhor, que nós estamos blindados, como tivéssemos um campo de força, um campo magnético, uma bolha que nos protegesse das aflições, das tribulações, das angústias. Elas sobrevêm sobre a nossa vida. E aí, então, como que nós vamos viver, sabendo que temos confiado em Deus, servimos a Deus, mas que essas coisas têm acontecido conosco? Então, nós vamos ver, então, algumas coisas aqui, bem interessantes. Por quê? Porque, muitas vezes, nós somos questionados, não somos? Por que há tanto sofrimento no mundo? Você já foi, como cristão, alguém já fez essa pergunta para você? Por que, né, você que é lá da igreja, por que tem muitos sofrimento no mundo? A gente olha, que Deus é esse, não é? Que dispensa sobre a terra tanta crueldade, tanta violência, tantas coisas. Você já foi questionado sobre isso? Alguma vez?
querer o céu, né? Uma boa resposta. Então, olha para você ver. Por que passamos por situações aflitivas ou aflições? Por que passamos? Né? Então, são coisas que permeiam o pensamento de quem não teme a Deus e também permeiam o nosso coração. Porque muitas vezes nós nos deparamos assim, Deus, eu sou dizimista, eu vou na igreja, eu sirvo a Deus, mas eu passo por tanto sofrimento, eu passo por tanta aflição, né? Então, como explicar o aparecimento de terríveis doenças na vida de pessoas que nós achamos que são extremamente boas? Tem hora que a gente fica assim, parafuso, como que pode? O presbítero fulano, né, fez tanto pela igreja, a mulher foi presidente de SAF, fez isso, fez aquilo, e agora no final da vida está padecendo com essa enfermidade. Então veja que essas são perguntas que por vezes, né, são feitas e que nem sempre temos o quê? A resposta para dar. Não temos respostas para isso. E aí o que acontece? É por isso, e por que isso acontece? Por que isso acontece? É o que nós vamos tentar responder à luz desse texto. Por quê? Primeiro, né, porque são indagações cujas respostas vão além do nosso conhecimento limitado. Por mais que sejamos inteligentes, por mais que evoluímos, né, na questão da inteligência, da sabedoria, o conhecimento humano, a sabedoria humana, ela é o quê? Limitada. Nós não conseguimos, por mais que avancemos nessa área, o conhecimento, né, ele é limitado. Segundo, porque as respostas a essas questões, às vezes, fogem do campo da lógica e da compreensão humana. Não é verdade? Isso não tem lógica. Às vezes a gente, né, que aquele ar de espanto, mas não tem lógica, não tem compreensão, como que isso está acontecendo? Porque isso, muitas vezes, como foi colocado lá, pertence ao quê? Aos mistérios do nosso Deus. E aí, quando a gente tem essa compreensão voltada para as Sagradas Escrituras, nós vamos entender aquilo que Paulo falou lá em Romanos, que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mas, para que nós cheguemos a essa maturidade, esse entendimento, nós temos uma caminhada a seguir, temos uma jornada a trilhar. Porque quem em sã consciência, quando está passando por uma luta, por uma dificuldade, vai falar, Deus, essa é a vontade para a minha vida? Isso é bom, agradável? Não é uma ova que como é que eu estou sofrendo, como é que eu estou padecendo. Então veja que isso acontece. Contudo, né, nós podemos afirmar que qualquer tipo de sofrimento, qualquer tipo de tribulação pode ser vista e aproveitada como bênção. Pastor, o senhor está enganado. Hoje realmente, eu tinha que ter começado Colossenses, porque hoje como é que vai fazer isso daqui? Porque quem, igual eu estou falando, em sã consciência, gosta, né, de viver desse jeito. Como pode ser isso? Como pode ser isso? A Miriam já deu alguns indícios. Porque se nós deleitarmos aqui nessa terra, aqui, nós não queríamos, não ansiaríamos, não desejaríamos o quê? O céu. Que o nosso galardão, né, o que nos espera é não estar aqui nessa terra. Está onde? Lá o Hebreus vai dizer que há um descanso preparado, né? Há um lugar de descanso, há um lugar, né, que mana leite e mel. E as promessas do Senhor sempre são jogadas para que nós possamos estar com elas vivas na nossa mente. Gilberto. Não é assim, né? Não é barganhador, né? Então veja, né, seria uma espécie de masoquismo. O que é isso? Né? É sentir prazer no próprio sofrimento. Quem gosta de sofrer? Creio que ninguém em sã consciência gosta de sofrer, gosta de padecer, gosta de passar por isso. É claro, né, que não. Então, pois nós sabemos, cremos que Deus ele pode o quê? Usar as tribulações e os sofrimentos como um momento de provação da nossa fé. Ele pode fazer isso.
com qual intenção? Ou até mesmo para nós vamos ver lá na frente, para uma aproximação maior da pessoa divina, da divina pessoa de Deus. Porque se Deus deixasse-nos a própria vontade nossa, o que nós iríamos fazer? O salmista não vai dizer? Não há ninguém que busque a quem? A Deus. Não é? Já pensou se a gente fosse solto, né? A própria sorte da nossa vida? Nós não teríamos. Então, como podemos enfrentar as tribulações da vida? O objetivo desse estudo é o quê? É nos auxiliar nesse sentido, porque elas existem, elas são reais. Nós não vamos estar dentro de uma caixinha, guardado ali, não, nós vamos passar por elas. Temos que passar por elas. E aí, a diferença está em como passaremos por ela, de que forma nós passaremos, de que forma nós vamos então ver. Então, nós vamos trabalhar essa linha aqui. Nós vamos olhar a princípio aqui, né, uma análise bem rápida do texto, aí nós vamos entrar para os tópicos. O consolo nas tribulações é proporcionado por Deus, o consolo nas tribulações nos torna consoladores capacitados, e o consolo nas tribulações desperta o quê? Solidariedade. Porque nós estamos aqui, e nós devemos ajudar uns aos outros. Né? Então, nós vamos ver, então, essa primeira é a análise do texto. Então, veja para você ver. Quando nós olhamos para o texto, nós podemos observar claramente aqui, muitas vezes, a palavra consolo, né, consolação, palavras derivadas a essa no texto que nós acabamos de ler, não foi? Então, veja, o pastor mesmo, ele gosta que, quando ele está fazendo o culto fúnebre lá, ele sempre traz esse texto aqui, na hora lá da liturgia. Você já reparou? Está aqui. E olha para você ver. Então, o texto que nós estamos estudando, né, ele é clássico registro sobre o consolo nas tribulações. E por quê? Porque ele vai falar. Justamente ele vai falar, porque quem é o pai das consolações? Não é o próprio Deus? Que ele está falando aqui no verso de número 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias, o Deus de toda a... Então, veja você então, opa, aqui já tem um princípio. Então, nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar por tribulações, nós somos alvos da misericórdia, nós somos alvos, né, da consolação, e ele está dizendo que esse Deus, que é Pai de nosso Senhor, ele é Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. Se você olhar para o verso 4, e aí depois de trazer esse perfil, essas características de Deus, ele vai começar o verso 4 dizendo o seguinte, e é ele quem? Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias, o Pai das consolações, é Ele que nos consola. E aí ele vai trazer outra coisa bem importante, em toda a nossa tribulação. Tribulação financeira, Deus ajuda? Sim ou não? Tribulação de saúde, Deus ajuda? De relacionamento, Deus nos ajuda. Então veja então, né, que Deus nos ajuda com uma finalidade. Qual é a finalidade? Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Então agora já começou a abrir o leque. Porque Deus nos consola. Por que Deus nos consola? Para que possamos também consolar outras pessoas. Então, se nós já tivemos uma experiência de consolo, quão bom é você chegar para alguém que está passando por uma coisa que você já passou, e a pessoa ouvir da sua boca assim, olha meu irmão, fica firme, eu já passei por essa situação, Deus me abençoou, e Deus vai te abençoar. Isso não é como uma injeção de ânimo para quem está sofrendo, para quem está padecendo. Então veja que o apóstolo Paulo, ele conheceu de perto as perseguições. Ele sofreu perseguição. Ele viveu essa tribulação. Ele viu a morte bem próxima e sofreu na pele todo tipo de quê?
Incompreensão. Então veja que ele, ao escrever esse texto aqui, ele tem know-how, ele tem capacidade, ele tem experiência, ele tem vivência, ele sabe daquilo que ele está falando. Ele não é apenas um teórico, ele é um prático, porque ele viveu todas essas coisas. Por isso ele pode falar com propriedade, por isso ele pode falar, com categoria. Então, olha para você ver, não obstante a tudo isso, ele aprendeu sempre a fazer o quê? A dar graças a Deus, graças ao Senhor, pois suas palavras iniciais foram, vamos ler o vermelho? Bendito. Então veja, quando ele diz a expressão bendito, ele está agradecendo a Deus, ele está olhando para Deus e dizendo, olha, mesmo em face a toda a incompreensão que eu vivi, mesmo em face a toda a perseguição, toda a violência que eu sofri, todos os açoites que eu sofri, prisões que eu passei, o Senhor é bendito, porque Ele tem me consolado em toda a minha angústia. Ele tem renovado, em mim uma viva esperança. E aí veja que isso é um contraste com as nossas constantes reclamações, murmurações, quando nós passamos por tribulações. Porque nós, muitas vezes, quando dói a cabeça, a gente fica desesperado. Igual eu fiquei nervoso hoje. Hoje, se eu fosse a menina, eu tinha pedido a salvação. Hoje eu perdi a chave do carro, na porta da escola. Fiquei lá 2 horas até o Pedro chegar com a chave reserva. Fiquei nervoso, irado. Sabe, a gente fica, porque a gente é ser humano. Aí na hora que eu acalmei, eu falei assim, Deus, por que isso está acontecendo comigo? E aí chega um monte de gente abençoada, Uma chave dessa é R$1.200, uma chave dessa é R$700, uma chave dessa é não sei quanto. Não é? Só para você ficar mais... Então veja que isso acontece com a gente. Isso acontece conosco. Por quê? Nós somos o quê? Seres humanos. Porque muitas vezes a gente fala que confiamos em Deus, mas na hora que o negócio está pegando para o nosso lado, a gente deixa isso para lá e acha que nós podemos resolver todas as coisas. Mas Ele está falando aqui, bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia, essa palavra vem, lá do latim, de é miséria, e córdia é cardia, vem do coração. Então veja você que misericórdia é você pôr seu coração na miséria do outro, na condição decadente do outro, na condição sentir a dor do outro. Então veja que é isso que ele está falando. Então a ação de graças é feita na certeza do consolo divino. Então ele sabe, ele dá graças a Deus, porque como ele vai discorrer para frente aqui, ele vai falar que ele já havia sido condenado à morte. Todos nós, já em nós mesmos, tivemos o que? A sentença de quê? De morte. Ele sabe que o sofrimento está, mas olha que traz alegria para ele, no verso 9, para que não confiemos em quem? Em nós mesmos. E aí ele termina dizendo no verso 9, e sim no Deus que ressuscita quem? Os mortos. Ainda que, lembra aqui o que está acontecendo aqui? Lembra daquela passagem de Abraão? Quando Deus chama Abraão e fala assim, Abraão, eu quero que você vá no Monte Moriá, leva o menino e apresente ele como sacrifício para mim. Eu fico imaginando, Abraão saindo de casa, não falando nada com Sara, porque se Sara soubesse que ele estava levando aquele menino para sacrificar, a Sara não ia deixar sair. Mas ele vai. E aí, coração apertado, agoniante, cheio de angústia. Aí o menino vai falar assim, pai, está aqui o fogo, está aqui o cutelo, está aqui o azeite para derramar lá, para pegar o fogo, mas cadê o cordeiro? Aí ele fala, Deus, a fé de Abraão era tão grande, que se Deus estava mandando sacrificar o menino,
Abraão tinha certeza que Deus tinha poder também para ressuscitar o menino. E era isso que trazia, e é isso que Paulo está dizendo, que aqui vamos passar por isso, mas ele dá graças a Deus, porque mesmo por pior que seja a situação que ele estava enfrentando, que ele estava vivendo, Deus o fortalecia, Deus iria ajudar a ele. Então, os termos referentes a essa consolação, aparece aqui nesse pequeno texto aqui, 10 vezes, significando então esse alívio proporcionado ao indivíduo que foi confortado. Então ele sabe, ele tinha uma vida de experiência com Deus. Então o texto enfatiza sobre o quê? A solidariedade da igreja no sofrimento e também a comunhão na consolação. Porque é isso que ele vai falar, o verso 6 e o verso de número 7. Olha lá para você ver. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto. Olha o que ele está falando. Mas, se somos atribulados, eu estou sendo atribulado, é para você? Olha o que ele diz. Se somos atribulados, é para vosso conforto e salvação. Ou seja, está vendo que eu estou nesse caminho, que eu estou sendo afligido, que eu estou passando por tribulação, mas eu estou firme. Então, se Paulo pode, eu vou olhar, por isso que Paulo fala, sede meus o quê? Como eu sou de Cristo. Então, eles estão olhando para Paulo, passando por tudo aquilo que Paulo passou, eles estavam ali vendo, mas eles estavam opa, se o Paulão está conseguindo, nós também vamos conseguir. Aí ele vai adiante, né? Se somos confortados, é também para o vosso conforto. Então, mesmo em meias lutas que eu estou passando, se eu sou confortado, o mesmo Deus que me conforta, é o Deus que te conforta também. E aí ele está falando, ele está abrindo, e também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Está vendo onde Paulo está chegando? Que eles também estavam padecendo, por causa do quê? Da perseguição, por servirem a Cristo, por caminhar no caminho de Deus. E aí Paulo eu também sofro essas mesmas coisas, mas Deus está comigo. E aí ele diz, o verso 7, que está a ideia aqui agora então dessa solidariedade. Olha o que ele vai falar no verso 7. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes do sofrimento, assim o sereis também na... Então, se no sofrimento nós estamos juntos, na consolação também nós vamos estar juntos. É interessante que essa carta, a carta de Paulo aos Coríntios, é uma carta que é tão dolorida, e é uma das cartas mais consoladoras. Justamente. Porque Paulo, como eu disse, ele está falando de algo que ele viveu. E viveu aonde? Na carne. Ele poderia falar com eles. É igual a carta de Filipenses, né? Que ele está preso, mas Paulo está exortando a igreja de Filipos a ser uma igreja o quê? Alegre. Como que ele vai estar alegre se ele está preso? Como que ele está alegre e está preso injustamente? Como que ele vai dizer para alguém que está alegre que ele já está esperando já o dia da sentença dele ser cumprida? Porque ele já havia sido condenado à morte. Mas ele escreve falando dessa alegria, né? Veja aí o que ele vai dizer no 12, verso 26, na primeira carta. Ele vai dizer, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele, todos... Olha para você ver a ideia da unidade, da solidariedade, da comunhão, nessa consolação aí, né? Então, nessa análise, nós devemos perguntar, que tipo de tribulação o texto está falando? E qual é essa natureza? Então, veja, por tribulação, o apóstolo Paulo incluiu as provações físicas, ele passou? Foi chicoteado? Foi? Né? Passou grandes provações, os diversos perigos, perseguições e até mesmo as ansiedades que surgem no exercício do seu ministério. Suas tribulações são um tema presente, como a Miriam falou, em toda a carta. Nós vemos aqui o capítulo 1, do verso 8 ao 10, no 4, do 7 a 12, olha o que ele vai falar do 7 a 12. Temos, porém, esse tesouro em vasos
de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não em nós. Olha o que ele vai falar. Em tudo somos o quê? Porém, não perplexo, porém não perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, e levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Ele está sofrendo, mas ele não está murmurando, não está, nessa reclamação. Olha a outra parte que ele vai falar lá, o 6, do verso 4 ao verso de número 10. Pelo contrário, em tudo reconhecendo-nos a nós mesmos como ministro de Deus, na muita paciência, nas o quê? Nas o quê? Privações, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, no jejum, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não afligido. Olha o que ele está falando. Olha o que ele está registrando para nós. E agora, como um homem desse, então, que já está passando por todos esses sofrimentos, ele está vivendo justamente isso. Olha o último texto lá, que é a partir do verso 23. Olha o que ele vai dizer. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi do judeu, uma quarentena de açoite, menos um, 5 vezes 4, 200, menos uma, 195 lapada que ele levou, não é? Então veja, a gente não aguenta levar nem 2, já, está doendo, mas o homem levou 195, ele vai, fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio, 3 vezes, uma noite e um dia, passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, perigo de salteadores, em perigo entre os patrícios, em perigo entre gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos. Olha o perfil, a característica da vida desse moço. Ele poderia ter um coração amargurado, um coração rancoroso, um coração assim, totalmente fechado. Mas veja que não é isso que ele faz. Não é isso que ele está ensinando a esses irmãos que estavam passando por essas perseguições. Ele está falando, olha, vocês serão perseguidos como eu fui, como eu sou, mas vocês podem descansar. Que o meu Deus, que é o Pai de misericórdias, que é o Pai de todas as consolações, que é o Pai da consolação, Ele mesmo vai consolar cada um de vocês. Ele mesmo vai trazer o renovo, o bálsamo sobre a sua vida. Então, por consolação, podemos entender mudança de situação, ou seja, o livramento que anula a tribulação momentânea. Sofrimento nós vamos ter. No mundo tereis o quê? Lições, mas tende bom ânimo. A nossa vida não é assim? Nós passamos por uma aflição aqui, por uma tribulação aqui, aí passa um pouquinho, aquilo muda, vem um tempo de regozijo, aí logo em seguida já vem outra tribulação, e a gente engata uma na outra assim, vai para cima, vai para baixo, e o trem está lá. Mas Deus está nos consolando. Deus está trazendo esse renovo, esse refrigério. Por isso, nessa rápida análise, é possível afirmar que a grande lição que aprendemos com as tribulações está aqui no verso 9. Vamos lá todo mundo ler junto novamente? Vamos lá? Contudo, amém? Nós não somos nada. Mas o Deus que nós servimos, Ele é tudo, em todo lugar. Então, o que Paulo está dizendo, confia no Senhor. Vai passar por lutas, vai passar por dificuldades, mas ao vencedor dar-te-ei a coroa da vida eterna. Paulo está dizendo para eles, sede firmes. Ele termina a primeira carta aí, no versículo de número 13 do capítulo 16, olha o que ele vai dizer, sede vigilantes,
permanecei firmes na fé, portais-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Então veja que ele está dizendo para sermos vigilantes, permanecermos firmes. É isso que nós temos que ter, porque nós vamos ter aflições, passaremos por lutas, mas a mesma Bíblia que fala isso que nós vamos passar, é a mesma Bíblia que fala que o Senhor estará conosco todos os dias da nossa vida, nos consolando, nos confortando, nos fortalecendo para passar por essas dificuldades da vida. Então, nessa análise, da graça de Paulo pelas aflições sofridas, podemos entender que o consolo nas tribulações, sobre alguns pontos de vista. Primeiro, vamos lá agora, o consolo nas tribulações é proporcionado por Deus. Deus conhece a mim e a você, sim ou não? Sim. Ele sabe como é o nosso coração. É só dar um pouquinho de tranquilidade para nós que nós fazemos? Façamos da igreja. É ou não é? É só melhorar as coisas na nossa vida, que muitas vezes nós fazemos o quê? Damos no pé. E aí nós esquecemos do Salmo 100. Servir ao Senhor e servir com alegria. Se você pudesse contar na sua vida, na sua caminhada cristã, quantas vezes você veio para a igreja com o coração alegre para servir? E quantas vezes você veio na igreja a fim de ouvir uma resposta de Deus, trazer uma solução para um problema seu, seja de saúde, enfermidade, familiar, de o que ordem for. Você já parou para pensar se a gente usasse uma balança, amigo? Quantas vezes nós vemos na igreja assim, hoje eu vou para a igreja que eu quero servir a Deus. Porque muitas vezes que nós falamos, quando saímos de casa, hoje eu vou lá naquela igreja, para Deus me dar uma resposta, para Deus falar comigo, não é? Para Deus renovar, não é assim que a gente faz? Não é assim que muitas vezes nós faz? Hoje eu quero ver que aquele pastor vai ter que ser usado por Deus hoje, porque senão eu vou fazer uma doideira na segunda-feira. A gente muitas vezes não fala, hoje eu vou para a igreja, independente da situação, como diz o cântico lá, não importa as circunstâncias, te louvarei, Senhor. Quantas vezes nós viemos com esse coração de adorador? Aí nós cantamos, Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar. Aqueles que adoram, Espírito em verdade. Que não importa a circunstância. O Pai está procurando. Onde estão esses adoradores? Onde estão esses adoradores? Então veja que é justamente isso que nós precisamos. Então, esse consolo aqui, a gente vai ver, Paulo indica com clareza que quem provê o consolo nas tribulações, como diz o finalzinho do verso 3, é o Pai de misericórdias. E aí, contudo, o consolo divino não isenta nenhuma pessoa de passar pelas tribulações. Porque o próprio Cristo falou isso. Olha para você ver, tem um texto muito interessante nos evangelhos que diz assim, que vai falar daqueles dois homens, um que fez a casa na rocha e um que fez a casa na areia, não é? Aí, perceba que no decorrer da história lá, fala que a chuva veio para um ou para outro só? Só para o que fez a casa na areia? Veio para os dois. A tempestade veio para os dois. Os ventos vieram para... Mas qual que permaneceu firme? A que estava firme na rocha. Então veja que as situações adversas vão vir para todo mundo. A diferença vai estar em quem está na rocha inabalada. O que diz o Salmo 125? Os que confiam no Senhor são como um monte que não se abala, mas permanece o quê? Igual o João Bobo do poço, para lá e para cá, Fica firmes, inabaláveis. Então veja que em uma das razões que Deus manda a tribulação para os crentes é que Ele quer que experimentem o seu conforto. Você vê aqui o verso 9 falando, para que não dependesse deles, mas que dependesse de quem? De Deus.
Deus muitas vezes manda essas tribulações, essas aflições, para você entender, olha, eu estou aqui, é eu que sou o seu consolador, é eu que sou o seu protetor. Então fica claro também que a consolação pode ser entendida como encorajamento e graça sustentadora em plena tribulação. Então veja que mesmo em meio à tribulação, querido, o consolo divino deve ser um encorajamento, porque Deus nos sustenta mesmo em meio às tribulações. O que diz o Salmo 46? O Senhor é socorro, socorro, é fortaleza, socorro bem presente aonde? Aonde? Então está lá dentro. Olha o encorajamento aqui. Descanse. O Salmo 27, né? Pois no dia da adversidade, então ela vai chegar, querido. O Senhor nos ocultará no seu pavilhão. Olha que bênção. Olha como Deus então está revelando que mesmo em meio às tribulações nós podemos descansar. Então, nesse sentido, podemos entender o aspecto positivo das tribulações. Elas nos permitem ver em Deus a fonte de toda a consolação. Não tem para onde correr. Você corre para lá, corre para cá, corre para cá. Aí é a última que a gente vai procurar o consolo, às vezes, é o primeiro que a gente deveria ter ido. Buscai, pois, em primeiro lugar o quê? Nós fazemos o quê? Corremos atrás de todas as outras coisas. Aí sobrar tempo, ou então quando não tem mais saída para onde correr, aí a gente vem. Né? Então veja então que as tribulações podem nos aproximar de quem? De Deus. Querido, faça uma análise na sua vida aqui agora, assim, bem rapidamente. Qual foi o tempo que você mais teve intimidade com Deus? Hã? Foi mesmo, Gilberto? É mesmo, é? Fazer igual o cara lá da internet? É mesmo, é? É ou não é, queridos? Posso perguntar? Posso perguntar? Não é? Nos momentos mais difíceis da nossa vida, queridos, é que nós nos aproximamos de Deus. Então veja que muitas vezes acontece para que nós possamos aproximar de Deus. E olha para você ver, você acha que a mulher Ciro-Fenícia ia atrás de Jesus se a filha dela não tivesse horrivelmente demoniada? Ia? Não ia, mas precisou daquilo. Olha o outro também, o exemplo aqui de Jairo. Você acha que Jairo iria atrás de Jesus se a filha dele não estivesse passando aquele perrengue lá também? Ia? Não ia. Então veja que você então, esse é o caráter positivo das tribulações que a vida cristã nos desafia a descobrir. Vamos ler o que está escrito lá em João capítulo 42, Jó, melhor dizendo. Vamos lá? Vamos ler lá? Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos, por isso... O que Jó está reconhecendo aqui? Ele não passou por tribulação, não, passou não, perdeu tudo, né? Ficou firme. Olha para você ver, aí ele chega no final e reconhece, Senhor, antes só de conhecer, de ouvir falar, hoje os meus olhos, a ideia de relacionamento, de intimidade, comunhão, agora ele tem um viver diferente com Deus. E aí esse viver diferente de Deus vai revelar que ele não é nada, que Deus é o soberano, é o todo-poderoso. É isso que está falando, que ele está nos mostrando. Então, olha para você ver, as tribulações da vida não têm aspectos redentores. Veja isso. Eu vou para a igreja porque Deus está pondo um peso aqui. Para me ser... Não é isso que está falando, mas Deus pode se servir delas para promover o crescimento dos seus filhos, que é eu e você. Abre aí Romanos aí, põe na tela aí, Arthur. Vamos ler lá, vamos lá? E não somente isso, mas também aonde?
Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, foi outorgado. Amém? Quem vai gloriar aqui em tribulação, querido? Você está louco, pastor? Que água é essa que o Monteiro trouxe para o senhor? Está batizada? Mas olha para você ver. Nos gloriamos na tribulação, porque ela vai produzir esperança, a tribulação, a perseverança, esperança, e tudo isso para mostrar para nós o grande amor de Deus para conosco. Pode falar, Monteiro. Vou tomar da minha, viu, Monteiro? Tomar da sua, não. Que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que desviava do mal. Por todas aquelas lutas, para que Deus pudesse trazer ele, mostrando ali, né, como deve ser a nossa vida. Então veja, que o Espírito Santo é designado nas Escrituras como o Consolador. Não foi isso que ele falou? Não, estou indo para o céu e vou mandar um Consolador. Então eu tenho que ir para ele vir. E aí, olha para você ver, essa promessa de Jesus cumprida para o conforto de toda a comunidade cristã. Agora é João. Vamos lá, João 14. E eu... o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco. Amém? Então esse Espírito que vai nos consolar, que vai nos confortar, que vai então trazer. Então é ele que de forma singular imprime ao sofredor as energias para a sua vitória. É ele que vai dizer para mim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu creio, conforme diz o Salmo 27 no finalzinho, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra do vivente. Confie no Senhor, fortifique, espere, pois, pelo Senhor. Fortifique o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Então é isso que nós precisamos. Então o consolo nas tribulações, ele é proporcionado por Deus, para que eu e você possamos, em primeiro lugar, conhecer mais quem é o nosso Deus. Interessante que lá no episódio do espinho na carne, Paulo pede para ficar livre do espinho, mas Deus fala assim, ó, você não vai ficar livre não, porque é na sua fraqueza que meu poder se aperfeiçoa. Aí Paulo fala, não, Senhor, então deixa o espinho, eu me alegro. Ele vai dizer, né? Aí nós até cantamos, né? A tua graça é melhor que a vida, né? Então veja então que é justamente isso. Então o consolo nas tribulações, ele é proporcionado pelo próprio Deus. Mesmo que passamos por lutas, por tribulações, você serve um Deus que, em primeiro lugar, ele é misericordioso. Ou seja, ele se compadece de você. Ele sabe que das nossas fraquezas, sabe das nossas mazelas, sabe que estávamos condenados à morte eterna, mas ele enviou seu Filho Jesus para nos salvar e deixou um consolador para nos consolar até a volta de Cristo novamente, para nos levar para o céu, onde não haverá morte, dor, choro, nunca mais. Então, esse consolo, né, nas tribulações proporcionado por Deus, para mostrar para mim e para você que nós devemos ser totalmente dependentes desse Deus maravilhoso, que é misericordioso, que é o Pai da consolação, como ele diz aí, né? Que ele vai dizer Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Vocês me dão 15 minutos para terminar ou vamos terminar aqui para a semana que vem? O que vocês querem? É 8, até 8h15 eu termino. Então vamos lá então. Segunda coisa, o consolo nas tribulações nos torna consoladores capacitados. A ação de graça do apóstolo é também por causa dos resultados obtidos do divino, né?
Olha o que ele vai dizer no verso 4. Para podermos, o quê? Vamos ler lá o vermelho? Para consolar em qualquer... Então, olha o que ele está dizendo. Você e eu, provavelmente, nós já passamos por uma angústia, por uma luta, por uma tribulação, que alguém ao nosso lado está passando. Sim ou não? Provavelmente, você já foi o instrumento de Deus para abençoar alguém que estava numa miséria, num momento difícil, que você no passado viveu. E aí você chegou, e foi boca de Deus. Foi a esperança de Deus na vida daquele indivíduo, daquele elemento, daquele irmão, daquele amigo, daquele colega seu lá de escola, de faculdade, de trabalho. Então veja aqui que ele vai dizer: um ser humano não pode efetuar um livramento divino que anule a aflição de alguém. Nós não podemos. Podemos? Temos esse poder? Não temos esse poder. Mas olha o que eu coloquei. Mas lhe é possível compartilhar com outro sofredor, o quê? Um encorajamento que recebeu em meio às suas próprias... Nós não temos poder para tirar, certo? Mas nós podemos falar, olha, eu passei por isso, e Deus me ajudou, e o Deus que eu sirvo, Ele também pode ajudar você. Não é assim que fazemos? Com quem não é crente, com quem é crente? Olha para você ver, então, que é isso que Paulo está dizendo. Então, o testemunho da graça de Deus na vida do crente é um lembrete poderoso, né, às demais pessoas, da habilidade e prontidão de Deus para prover a graça e força de quem necessita. Se Deus fez na minha vida, Ele pode fazer na sua vida. Se Deus fez na vida de Paulo, Deus pode fazer na vida nossa, hoje, agora e daqueles que virão ainda. Amém? Então é isso que está falando, é isso que nós precisamos entender. O consolo nas tribulações torna-nos consoladores, o quê? Capacitados, porque nós vamos ter experiência, nós já vamos ter passado por ali, né? Então, quando falamos da nossa própria experiência, nossa fala é mais o quê? Adequada. Você tem mais propriedade para falar, você tem mais condições, né? Pois não falaremos de quê? De teorias, mas de algo experimentado em nossa própria existência. Então olha para você ver que não é justamente isso que acontece. Uma coisa é o pastor receber alguém ali no gabinete e o camarada, a pessoa, o irmão, a irmã, contar uma história que eu nunca vivi. O que eu vou falar? Meu irmão, vamos confiar em Deus, vamos orar, Deus pode fazer, Deus pode, não é? Isso e aquilo. É uma coisa a pessoa chegar para mim e falar, pastor, eu estou passando por essa situação, está difícil, eu estou com o pai do meu filho lá, ele está rebelde, né, não quer estudar, só fazendo uma criação comigo, com a mãe dele, né, com o pai dele. Então, aí eu viro e falo assim, meu irmão, vem cá, eu também já passei por isso. Eu também já fui rebelde com meu pai. Eu também, meu pai mandava fazer uma coisa, eu fazia totalmente outra, andava com gente errada, fiz coisas erradas. Mas olha para você ver, o Deus que usou de misericórdia comigo, Ele pode usar de misericórdia para com a sua vida, para com a vida dos seus, para com a vida da sua esposa. Há uma diferença ou não há? Há, porque você viveu aquilo, você sabe o que a pessoa está passando. Então, com absoluta certeza, alguém que já enfrentou uma determinada doença terá maiores condições de confortar uma pessoa que está enfrentando a mesma doença. Mas nós temos que pedir a Deus para que nós sejamos boca de Deus, porque tem uns abençoados que falam aí, rapaz, minha tia deu essa doença aí, ó, morreu. Tem ou não tem uns abençoados assim? O vizinho lá de casa começou com a perebinha aí, aquele trem foi crescendo, teve que amputar a perna dele. Olha para você ver, você de ser boca de Deus, você está sendo boca de Satanás, está trazendo desespero o irmãozinho lá. Então nós precisamos, olha, eu tive essa doença, cara, eu passei pelo vale da sombra da morte, mas Deus estava comigo, a graça dele manifestou, e hoje eu estou aqui vivo para a honra e para a glória de Deus, para contar para você que o mesmo Deus que operou o milagre em mim, pode operar na sua vida.
É mesmo, pastor? É. Eu posso crer? Pode. Vai estar fortalecido, cheio, né, de graça. Então, nós vimos aqui, o consolo nas tribulações nos torna o quê? Consoladores capacitados. Porque nós estamos consolando, porque já passamos por essas mesmas situações, por esse mesmo caminho. A gente brinca com os nossos filhos, né? A escola que você estudou, eu sou o diretor, não é? Por quê? Porque nós já passamos por aquilo que eles vão passar. E na nossa vida espiritual também, querido, nós devemos ser isso. Então, Paulo está falando para eles, olha, nós podemos sim ser consoladores, porque o que vocês estão passando aí, eu também passei. Mas o mesmo Deus que me fortaleceu, está fortalecendo a vida de vocês. Então, vocês podem passar por essas lutas e consolem uns aos outros. Porque vai passar. E nós vamos todos morar na eternidade com o nosso Deus. Por último, que ele traz, o consolo nas tribulações desperta essa solidariedade. Vai ter essa ideia de nós nos compadecer uns dos outros, né? Então, por quê? Porque a visão que Paulo tem da igreja é de um corpo, é uma unidade, não é? Então, lá ele vai falar que uns foi dado para ser profeta, pastor, professor, ensinador, mas que todos os dons devem estar ligados para o crescimento de quem? Do reino. Então, eu não vou pedir para ler, né, mas é isso que está narrando lá. Então, a participação da igreja em qualquer situação é sempre em conjuntos. Todos devem participar. Lá em Romanos vai dizer, chorar com os que choram. E aí eu vi uma mensagem muito interessante que o cara falou assim, hoje o que nós estamos fazendo? Nós estamos rindo dos que choram, bem feito. E eu avisei para você não ir, você foi. E a gente fala o quê? Bem feito. A gente ri dos que choram. E choram dos que riam. Eu comprei um carro, eu troquei de carro, eu passei na faculdade. Miserável. A aposta está roubando, a aposta está fazendo isso. Não sei o quê. Por que Deus deu para ele, não deu para mim? É ou não é que tem acontecido? É ou não é? Então veja, que é isso que nós precisamos, né? A igreja não é assim. Nós temos que trazer aquele lema lá do 3 mosqueteiros, um por todos, todos por um. A igreja é essa unidade. Um está chorando, vamos chorar todo mundo. Um está padecendo, vamos dobrar o joelho, vamos orar, vamos jejuar. Na hora de comer o churrasco, vamos comer o churrasco todo mundo junto. Mas na hora de ser carpinteiros, todos nós vamos chorar. Todos nós vamos debruçar. Vamos dar um clamor, interceder, para que possa Deus agir. Então veja aqui, né, de maneira, né, que o texto lá de 1 Coríntios 12, de maneira que um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos regozijam. Isso que é, então, essa solidariedade. Então, o consolo nas tribulações nos leva a uma saudável solidariedade, como defende Paulo, como sois participantes do sofrimento, assim também sereis. Na luta, nós estamos juntos, mas na vitória também estaremos juntos. Porque Deus vai nos dar a vitória a todos nós. Então, é notável essa solidariedade e união que surge em épocas de calamidade, né? Nós vimos aqui, você sabe me falar quantos quilômetros nós estamos, Patos de Minas, de Porto Alegre? Sabe mais ou menos chutar aí? Alguém está no Google aí? Faz para mim, por favor, aí. Quantos quilômetros nós estamos daqui a Porto Alegre? Quantos? Uns 2.000, vamos arredondar 2.000, não foi? Você sabia? Nós aqui da quarta igreja, nós juntou aqui água mineral para mandar para aquele povo que estava padecendo daquelas tempestades que deram lá, eu acho que o ano passado. Foi ou não foi? Nós ajudamos irmãos, né? O irmão de uma irmã aqui da igreja, que a casa dele foi inundada, acabou tudo. Não, ele falou lá 1.800, o Ivan falou. Né? Olha para você ver. Então, olha para você ver, nos momentos de calamidade, né, surge esses movimentos de solidariedade. Não foi uma comoção nacional, internacional?
Lembra lá do trem que deu lá em Mariana também? Não foi uma comoção, né? As pessoas tudo uniu para ajudar. Então, veja para você ver, a comunhão se intensifica e ficamos mais próximos dos nossos semelhantes. Então, veja que é justamente isso que tem feito, né? Então, quando a igreja ela participa da dor de um irmão, essa igreja vai ficar mais o quê? Unida. Ela vai ficar mais fortalecida. E você já viu uma igreja unida? Você já brincou daquela brincadeira que a gente faz uma corrente assim, e um tenta entrar ou tenta sair e não deixa sair nem entrar? Porque está forte, quanto mais forte não deixa. E aí é justamente isso que Paulo está, quanto mais forte nós tivermos, mais protegidos nós estaremos. Lembra lá das guerras lá de Roma, lá, daquela tartaruga, que os caras colocavam o escudo na frente, o escudo do lado, o escudo assim, por cima, e eles iam guerreando, pá, 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 e os caras jogando flecha, jogando lança, jogando aquelas pedras de fogo, e eles iam rompendo, porque eles estavam todos debaixo dos escudos, protegidos, e iam rompendo. Então, queridos, é justamente isso, né? A tribulação desperta essa solidariedade de poder cuidar, de poder zelar. Essa atitude é de fato necessário, pois faz muito bem aos que estão padecendo. Você já estava num momento desse que chegou alguém com uma palavra abençoada para te dar? Foi bom ou não foi? Foi confortante ou não foi? Foi consolador ou não foi? Não encheu de esperança ou não encheu? Então veja que é isso que Paulo está falando, né? Escrevendo aos Filipenses, Paulo, fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. A gente está lá, ovelha, né? Um raminho sequinho lá sozinho, mas quando chega mais um, vai fortalecendo, vai dando força naquele negócio, né? Mas ele também sabia sofrer, né? Solitariamente com a igreja cristã, quando ele fala em Colossenses 1:24. Então, para terminar aqui, eu estou terminando, em nossas comunidades, né, são conhecidas as reuniões de oração por aqueles que sofrem, não é? Nós vamos fazer um clamor aqui daqui a pouco, em prol da Ana Maria. Nós vamos fazer, porque ela está precisando, ela está carecendo. Então, veja que a oração por aqueles que sofrem, pela família dela nesse momento, né? Nós vamos aqui, ó, os grupos de visitação aos hospitais, a diaconia, né, que se mobiliza para suprir as necessidades de famílias inteiras. Você quer ver, quando eu vou naquele hospital lá, eu nunca consigo visitar somente quem eu fui visitar. Eu nunca consigo. O Rafael, eu vou visitar o Rafael no hospital. Aí tem uma pessoa do lado, pastor, o senhor está aqui, ora por esse aqui também. Ora para o outro. Às vezes eu estou no corredor, as pessoas me veem passando com a Bíblia. Sou pastor? O senhor pode orar para meu pai ali? Ora para minha tia ali. Aí o cara lá embaixo fala assim, pastor, é só 15 minutos. Eu sei, meu irmão, mas eu saí, o outro me pegou lá no corredor, como é que faz? Eu tinha que vir. Pastor, o senhor não é brincadeira não, né? Mas é assim que acontece, né? Então veja que é isso que tem acontecido. Agora, isso são atividades que promovem a solidariedade cristã em meio às tribulações. Você está ali, disposto, né, para ajudar. Contudo, essas demonstrações de solidariedade têm deixado a desejar em muitas comunidades. Porque em muitos lugares, né, não tem essa unidade. O seu problema é o seu problema. As suas dificuldades são as suas dificuldades. E aí fica morrendo, sozinho, no lugar que poderia ter ajuda. Sr. Gaspar, o senhor levantou o braço? Sim. Uhum. Uhum.
Justamente, né? Tanta era. Então vamos partir para a conclusão. Primeira que eu quero trazer para você, olha para você ver. Paulo experimentou isso durante todo o seu apostolado, durante toda a sua vida, depois que ele teve um encontro, né? Mas contudo, lá em Romanos capítulo 8, 28, olha o que ele falou. Vamos lá? Todas coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados o seu. Tribulação, então, é o bem de Deus, está cooperando para que eu e você possamos estar mais próximos de Deus, para conhecermos mais do Deus que nós servimos. Devemos, portanto, reconhecer que Deus é bom, é poderoso, e quando Ele nos permite passar por tribulações ou sofrimentos, certamente porque Ele tem propósitos amorosos para nós. Agora, quais são? É você e Ele Ele vai revelar para ti, vai revelar para mim, vai revelar para nós. Então, outra coisa, né? Segunda coisa, os melhores consoladores são aqueles que na vida tiveram tribulações e sofrimento e experimentaram a consolação infalível de Deus. É como eu falo, quando a gente está no seminário, a gente estuda muito estudo de caso. O que é um estudo de caso? O professor levava um problema, uma redação, uma narrativa, a gente lia. E às vezes a gente emocionava, não emocionava, mas aí, na aula da saudade, o pastor falou assim, o professor, olha, aqui vocês estudaram o estudo de caso, lá vocês vão viver o estudo de caso. O irmão vai chegar chorando lá no seu gabinete, você vai visitar um irmãozinho lá e ele vai estar chorando. Não vai ser palavras. E nós somos seres emotivos. Nós somos seres que querendo ou não querendo, por mais duro que seja o nosso coração, comove a dor do outro. Então veja que quando você passa por um momento desse, que Deus permite, igual a gente fala, às vezes o que você está passando hoje não é prova nem para você, mas é para aqueles que estão próximos a você. Não sabemos o propósito de Deus. Mas o propósito de Deus é que, mesmo em meio às tribulações, Ele vai estar nos consolando, nos confortando. Então, pois com muita propriedade pode levar encorajamento àqueles que estão sofrendo. Então, o apóstolo Paulo diz, vamos lá ler o verso 6, se somos... É também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Então, Paulo está trazendo esse consolo. E agora, algumas perguntas aqui para a gente terminar. Será que em nossos sofrimentos temos experimentado o consolo que vem de Deus? Você lá no seu sofrimento, na sua angústia, na sua tribulação, você tem experimentado o consolo de Deus? Ah, se não fosse. Ah, se não fosse, né? Dona Maria já fala, se não fosse esse consolo de Deus na nossa vida, o que seria de nós? Teria pegado um 38, estourado os miolos, enforcado na corda. É ou não é? Mas Deus tem nos consolado. E se Deus tem feito isso conosco, querido, é porque Deus está nos capacitando para ajudar outras pessoas que estão em situações semelhantes. Então veja que e vem o consolo, né? Aí agora a pergunta, que toda ação tem uma reação, né? De graças recebeis, de graça. Aí a pergunta, com o conforto recebido de Deus, temos nos tornado consoladores capacitados? Ou somos igual aquela parábola lá, você lembra? Que um rei foi fazer um acerto com quem estava devendo ele. Aí veio um camarada lá devendo muita coisa. Aí o que ele fez? Não tem como te pagar, como é que vai fazer? Não, vou te perdoar. Pá, perdoa. Aí ele sai da sala de tesouraria, da casa da fazenda, aí encontra um conservo dele lá. O que ele faz? Desde usar da mesma misericórdia que ele recebeu lá do rei lá, o que ele fez? Prende, põe na cadeia. Só vai sair da cadeia quando me pagar tudo. Olha, isso não é muitas vezes que nós fazemos.
Nós somos abençoados por Deus. Sim ou não? Sim. Mas nós não queremos abençoar o nosso próximo. Então algo está errado. Então veja que nós precisamos, e Paulo está falando isso, então temos cumprido essa responsabilidade cristã, de ser consoladores uns dos outros. Até que ponto o consolo nas tribulações tem feito de nós uma comunidade solidária? Nós falamos, somos crentes, somos imitadores do Senhor, somos misericordiosos, bondosos, amorosos, mas usamos de bondade com quem nós queremos, com quem nós achamos que merecemos, mas todos são alvo da graça, da misericórdia, da bondade de Deus. Porque se não fosse o olhar bondoso dele para conosco, nós estaríamos lá, jogados na sarjeta, no lamaçal do pecado. Mas a graça de Deus um dia nos alcançou. Deus nos tirou das trevas, para que nós possamos ser esses proclamadores daquilo que Deus pode fazer. Então veja que existe consolo para todas as tribulações da vida. Todas. E nós precisamos estar atentos. Nós, como igreja, precisamos exercer de forma correta o ministério da consolação. Nós precisamos. Mas a igreja, muitas vezes, quando chega um abençoado aqui, passando por lutas, muitas vezes o que nós fazemos é o quê? É excluí-lo. Justamente. Sai daqui, porque você vai contaminar nós aqui. Não é isso, queridos. Você não pode estar aqui. Você não pode fazer parte daqui. Some daqui. Não é isso. Nós temos que fazer esse ministério da forma correta. Porque, como diz, vamos lá? Ler ali para nós encerrar e orar? Para que não haja... Amém? Entre lágrimas e sorriso, nós passaremos por situações que os olhos nossos vão ser merejados. Lágrimas vão escorrer dos nossos olhos. Mas nós podemos sorrir, porque nós temos um Deus que tem nos consolado, que tem nos ajudado, para que possamos ajudar outros também, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos orar, irmãos? Quero convidar você a ficar de pé. Nessa oração, nós queremos levantar um clamor em prol da nossa irmã Ana Maria. Hoje à tarde fui chamado às pressas lá no hospital. E ontem eu fui, estava uma beleza. Nós rimos, cantamos, fizemos projetos, né? No dia de ação de graça, você vai estar lá dando seu testemunho. Hoje nós chegamos lá, a situação estava totalmente adversa. E infelizmente as últimas notícias que eu tenho de 6 horas é que ela foi para a UTI, né? Muito fraca, mas que o Senhor esteja ouvindo as nossas preces, as nossas orações e usando de misericórdia para com ela. Então, eu quero que você, nessa oração, você vai fazer alguns pedidos. O primeiro pedido que eu quero que você faça é para que Deus possa abrir os seus olhos, lhe dê entendimento, para que você perceba que o Senhor tem consolado você, que nos momentos mais difíceis da sua vida, Ele não te abandonou, Ele está com você, está te consolando, está trazendo a sua memória as promessas que Ele mesmo deixou registrado na Bíblia. Segunda coisa que eu quero que você peça na sua oração é que Deus me ajude, uma vez que eu fui alcançado pela Tua graça, tenho sido consolado pelo Senhor, me dê sabedoria, me dê condições, ó Pai, de poder consolar o meu irmão, que muitas vezes está padecendo ao meu lado, sofrendo, mas eu não tenho coragem, ou eu tenho medo, não sei o que falar. Deus, dai-me sabedoria, para que eu possa ser instrumento do Senhor para abençoar o outro também. E no terceiro pedido,
eu quero que você lembre da Ana Maria, apresente ela ao Senhor, a sua casa, o emérito esposo, o emérito Júnior, a Priscila, o Felipe, a menininha, que eu esqueci o nome, Sofia, e o Flávio também, que é o genro. Então vamos orar. Deus bendito, ó Deus, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem falado ao nosso coração, o Senhor tem nos mostrado, o Senhor tem nos ensinado, o Senhor tem se revelado a nós, que não precisamos desesperar, que não precisamos, ó Pai, ficar, ó Pai, angustiados, temerosos, porque o Senhor ainda continua sendo Deus. O Senhor é o Deus que é o Pai de misericórdias, o Senhor é bendito, o Senhor é o Deus que nos consola. A todo tempo, a todo momento, temos provado do consolo do Senhor na nossa vida. Ó Pai amado, somos gratos ao Senhor, porque o Senhor tem usado de graça, de misericórdia, de bondade, sendo fiel conosco. Ó Deus, mas agora também eu peço ao Senhor, que essa mesma bênção, ó Deus, que nós temos recebido, que o Senhor nos capacite para abençoar outras pessoas, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê condições, ó Pai, coloque palavras certas nos nossos lábios, para trazer uma palavra de ânimo, de consolo, se for de exortação com brandura, não com altivez, não com soberba, mas a fim de que, ó Deus, possa aquele que está sofrendo, padecendo, reconheça, ó Deus, o erro, volte-se para Cristo e confie no Senhor, que a mesma bênção dispensada a nós pode também ser dispensada a Ele. Pai, em nome de Jesus, o Senhor faça da quarta igreja, uma igreja que seja instrumento do Senhor para produzir, ó Deus, esse sentimento de consolo no coração daqueles que estão desesperados, daqueles que estão desanimados, angustiados, passando por lutas, provações. Nos ajude, ó Pai, a ser um por todos, ó Pai, que o Seu Santo Espírito, que habita no nosso coração, possa nos dar a oportunidade de servir a nossa igreja, os nossos irmãos, as pessoas que estão ao nosso lado, usando, ó Deus, palavras de consoladoras a esses corações. Deus, mas agora, eu também rogo do Senhor, e peço ao Senhor, ó Pai, em prol da nossa irmã Ana Maria. Ó Deus, que o Senhor visite ela ali naquela UTI, ó Pai, que a Tua graça seja manifesta na vida dela, que o Senhor, ó Deus, possa fazer com que aqueles remédios que estão sendo administrados nela, ó Pai, venha surtir efeito e a hemoglobina dela suba, ó Deus, as coisas que precisa voltar à regulamentação, que seja, ó Deus, agora voltado ao normal. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor tem poder para fazer isso, sabemos que o Senhor tem poder para usar medicação para abençoar um servo Seu. Ó Deus, não sabemos o meio, o modo, a forma, mas sabemos que o Senhor pode operar o milagre na vida dela. Por isso, ó Deus, faça um milagre na vida dela. É o desejo do nosso coração. Mas, contudo, ó Pai, seja feita a Tua vontade na vida da nossa irmã, porque a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Ó Deus, mas agora também eu quero colocar diante de Ti os parentes da Ana Maria diante de Ti. O emérito, o pai esposo, ó Deus, o emérito Júnior, a Priscila, ó Deus, que o Senhor esteja consolando o coração desses amados. Que nós, como igreja, ó Pai, possamos ir lá na casa deles, orar por eles nesse momento, ó Deus, e estar com eles, a estender a mão, ceder o ombro, ó Deus, para eles nesse momento. Que possamos ser o instrumento do Senhor nesse momento, para trazer uma palavra de consolo, de refrigério à vida deles. Ó Deus, abençoa a vida dos pequenos, da Sofia, do Felipe, abençoa a vida do Flávio, abençoa, Deus, a vida dos familiares da Ana Maria, a dona Avelina, ó Deus, aquela senhora, né, de tantos anos, vendo a filha padecendo, ó Deus, mas que o Senhor conforte o coração da dona Avelina, que o Senhor abençoe a vida dela, que o Senhor, ó Deus, abençoe a vida da Ana Maria. Deus, é a nossa oração, é o nosso desejo,
mas contudo, Pai querido, mais uma vez, seja feita a tua vontade. Deus, estamos encerrando esse culto, esse momento de estudo bíblico, e pedimos ao Senhor que aquilo que aprendemos nessa noite, de forma alguma, o inimigo venha roubar do nosso coração, mas que esta palavra venha ser completada através do teu Santo Espírito, e que possamos praticá-la no nome de Jesus. Leve-nos em paz, nos dê uma noite de sono tranquila, é a nossa oração, Deus, e fazemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, nós estamos encerrando. Que Deus te leve em paz, te dê uma noite de sono tranquila e prepare para os desafios do amanhã. Eles são grandes, mas lembre-se, seu Deus é maior. Amém? Vão na paz, no nome de Jesus.